Olá, tudo bom com você? Olha só, a gente aqui para mais um vídeo e tá comigo hoje quem? Carol! Beleza, Carol? Tudo jóia, Dil? Nós aqui outra vez. Hoje falando sobre 1 Coríntios, né? Uhul. Polêmico. Eu tava lendo aqui Coríntios e eu falei, gente do céu. Vamos falar sobre essas recomendações de Paulo aí. A Carol vai falar da polêmica e eu vou falar do amor. Olha só, 1 Coríntios 13 e tal. Mas demora pra chegar lá no 13, tá? Tem um monte de capítulo ainda pra gente falar antes de chegar lá no 13. Ai. Pessoal, bem-vindo você que também acompanha a gente todo sábado aqui às 9 horas da manhã. Tem esse vídeo especial do Ministério de Jovens aqui da EBNU, que é o Ministério Integre, onde nós estamos fazendo essa leitura comentada das escrituras ao longo do ano, né? Começamos ali, nem lembro quando, mas foi no comecinho do ano. Foi. E a gente... Oi, você lembra? Janeiro? A gente começou com Levítico. Então, a gente já começou meio que pra frente, né? Então, assim... Mas se você não tá acompanhando ainda, aproveita e tem no site da IBNU o plano de leitura. Eu sei que tá no finalzinho do ano já, mas dá para você ir acompanhando aquilo que ainda tem. Você baixa o plano, faz a leitura da semana e depois no sábado você entra aqui para conversar com a gente. Você vai ouvir o que a gente leu e a gente quer saber de você também o que você leu. Você coloca aí nos comentários, tá bom? Isso aí. E acompanha, porque o ano que vem provavelmente tem mais um plano de leitura e você vai poder fazer a leitura com a IBNU e esse acompanhamento especial. Agora, a Carol já deu aí o nosso tchan, né? Vamos falar sobre Coríntios. É isso aí, é o canal de spoiler oficial da Bíblia, é o canal da IBNU. É isso aí. E, gente, esse texto aqui de 1 Coríntios, realmente ele traz muita coisa. Por quê? Porque a gente vê que até aquelas pessoas... Tem gente que fala assim, né, Carol? Você já ouviu? Ah, não, a gente tem que ser a igreja primitiva, né? Ali sim havia amor, ali havia os o cuidado. Os bons e velhos tempos. É, exatamente, né? Antigamente era melhor. E aí a gente olha na carta de Coríntios, a gente vê uma igreja que é uma igreja primitiva, é uma igreja do primeiro século, é uma igreja das viagens ainda do apóstolo Paulo, é uma igreja que ele começa ali, ele chega na segunda viagem, a gente falou sobre isso no texto, no vídeo de Atos, que eu fiz com o Jonatas. Você pode acompanhar ali essa viagem que vai começar ali por volta do ano 50, né? Por volta do ano 50 e pouquinho. Então, ou seja, é na virada ali da metade do primeiro século. E a gente tem uma igreja que realmente está passando por um monte de perrengue, gente. Um monte de coisa. Mas a introdução eu acho bonita. Eu faço questão de dar uma olhada na introdução, porque para mim, Carol, já é uma das coisas assim lindas do apostolado, sabe? Da compreensão de um cara como Paulo a respeito do que realmente significa ser igreja. E nós estamos aqui conversando com você, batendo esse papo, e talvez você esteja meio desanimado, falando assim, pô, eu não vou mais em igreja coisa nenhuma, esse negócio aí é um monte de gente que é isso, é aquilo outro. O povo é difícil. O povo é difícil, tem um cara lá barbudo que usa a camiseta do Brasil, o Brasil nem jogou tão bem essa semana, ali com o Uruguai só empatou e coisa assim. E, olha, pra mim perderia aquele jogo, porque não jogou nada, na verdade. Mas isso é outro spoiler pra outra coisa, né? Mas olha só o que Paulo vai falar para essa igreja. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha que lindo agora. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gente, a igreja realmente é fantástica. Ele completa falando assim, toda vez que penso em vocês, eu faço com frequência, agradeço a Deus pela vida que levam, com livre acesso a Ele. É bonito o carinho que Paulo tem. Paulo sabe que está acontecendo um monte de coisa difícil lá, né? Paulo está escrevendo essa carta justamente para responder às situações complicadas que estão acontecendo, mas ele tem carinho com essas pessoas. E é uma coisa que a gente precisa aprender, é a separar, né? O que a pessoa faz de quem a pessoa é, do que ela é em Cristo Jesus. E Paulo ensina isso pra gente nesse começo, não é? E separar que todos nós temos problemas, né, Carol? Todos nós temos erros. Você não vai chegar em nenhum lugar
E eu tinha um professor que falava assim, cara, você nunca vai estar numa igreja perfeita exatamente porque você tá lá. Então, nós não somos perfeitos, né? A nossa exigência é alta, mas o que a gente faz também, né? O que os outros deveriam exigir da gente também. Exatamente. Então assim, a gente olha para uma realidade que é complicada, porque é uma realidade de pessoas que são complicadas, que trazem as suas bagagens culturais, suas bagagens emocionais, pelas coisas que aconteceram na sua vida, com traumas, enfim, com tantas realidades, com preferências, e que isso é verdade, né? Eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Necessariamente isso não é exatamente uma coisa ruim, faz parte da natureza. O que começa a acontecer e que está levando em conta aqui em Corinto é quando isso extrapola. Por exemplo, eu posso gostar mais de música mais calma e uma outra pessoa de uma música mais agitada. Eu posso gostar mais do estilo de comunicação de uma pessoa na hora da pregação do que de outra. Isso tudo tá ok, não tem problema. O que eu não posso deixar de reconhecer é que aquele que de repente é mais animado na pregação pregou de uma forma bíblica, e aquele que de repente é um pouco mais introspectivo, sei lá, ou coisa assim, também pregou uma pregação bíblica. E a gente começa então a nomear as pessoas e criar uma categoria de hierarquia, vamos dizer assim, Sim, de espiritualidade, né, Carol? Perdendo a referência, né, Gil? Porque a nossa referência Exato. É Cristo. Ele é a referência. E aí, logo no final do 1, eu grifei aqui também na mensagem que o próprio Paulo fala, né? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. E talvez as nossas diferenças venham disso, venham da gente achar que a gente pode contar vantagem. Porque eu conheci a Deus há tantos anos atrás, ou porque eu estudo a Bíblia assim, assim, assado, ou porque eu canto essa música assim, assim, assado. Então a gente começa a puxar a brasa para nossa sardinha, achando que o que a gente tem é melhor do que aquilo que o outro tem. E aí a gente começa essa comparação. E aí Paulo fala, gente, bobagem, nada a ver isso. Porque tudo que temos, a cabeça no lugar, a vida correta, os pecados perdoados e um novo começo, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado, se alguém se orgulha por causa de Deus. Então, se existe alguma coisa que eu faço que é legal, isso não é por mim, por minha conta. É porque eu conheci a Cristo e Cristo faz com que eu seja desse jeito. E a gente precisa também ter paciência com o trabalho de Deus na vida do outro. Porque a gente não sabe em que altura da caminhada, né? Qual que é o trabalho, qual que é a beleza do que Deus está fazendo na vida do outro. Então é muito sensato e sábio que a gente tenha paciência uns com os outros, né? Porque tudo que a gente tem vem de Deus, não é nosso. E nisso aí, Carol, entra pra mim aquilo que eu tinha separado desse começo principalmente, que é o começo do capítulo 2. Porque o que a gente tende? A gente tende a fazer assim, não, mas a Carol assim, a Carol assado, tentando identificar no próximo alguma possibilidade de encontrar alguma coisa que seja inferior à nossa. De certa forma, esse é o ponto. E é por isso que não, eu não vou congregar ali, eu não vou fazer aquilo ali, porque aquela pessoa, eu me acho mais espiritual, eu me acho melhor, eu me acho alguma coisa. Mas olha só como Paulo vai dizer no comecinho do capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este glorificado. E olha só o 3 agora. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E eu acho legal Paulo ter essa postura de, inclusive, reconhecer, olha, na verdade, da minha parte, o que existe? Fraqueza, temor e tremor. Na minha parte é isso. Vocês agora estão tentando encontrar quem é o Bambambam, inclusive alguns até dizendo que eu sou o Bambambam, eu sou de Paulo, blá, blá, blá. Olha, quem eu sou? Eu sou um cara fraco. Eu sou um cara que tem os meus temores. Sim. E tenho principalmente um tremor relacionado a várias coisas. E cara, isso foi quem eu sou entre vocês. E eu não preciso chegar aqui agora pra você me achando a última bolacha do pacote. Na verdade, a última bolacha do universo, né? Eu não preciso. A última coca do deserto. Nossa, o máximo. Coca do deserto. Então, assim, eu não preciso, né? Não tem essa realidade, né?
Porque o quem a gente é, na verdade, está na nossa relação com Cristo. E Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que deu realmente a vitória, aquele que nos impulsiona a viver uma vida correta, é com esse que a gente tem. E essa nossa relação precisa estar baseada nisso, não necessariamente nas nossas virtudes, mas na virtude de Deus em nós e no trabalho que ele proporciona através da nossa vida. Eu acho porque que isso afinal de contas, Gil, o que Deus deu pra gente é para ser compartilhado. Quando a gente vai falar depois dos dons, ele fala que no finalzinho do 2, né, que na espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus. Os dons lhe parecem tolice, só a espiritual pode reconhecer o Espírito. Porque Exato. O que Deus dá pra gente, os dons que Deus nos dá, é para repartir. Não é para eu reter, não é para ficar comigo. Então, qualquer habilidade que eu tenha, qualquer coisa que eu tenha, inclusive a saúde, o levantar, respirar, abrir o olho, conseguir andar e falar com as pessoas, tudo isso vem de Deus. Então, não tem por que eu me gabar disso, né? Eu me orgulhar do quê? O que eu faço para conseguir ou para obter esse tipo de coisa. E aí, no comecinho do 3, ele fala, vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo. Que fica contente quando tudo lhe agrada. Eu acho incrível. Paulo usa umas figuras muito interessantes, né? Paulo compara essa coisa de pai e filho. Paulo usa comparações de construção. Então, é muito legal do quando atleta. Ele do esporte, né? Inclusive, não falando de corintianos, nada disso. Porque daí teria que... Aí a gente vê toda a falta de virtude. Aí é muita profanação. Mas é muito interessante como essas figuras fazem a gente compreender as coisas melhor, né? Então, comparando com um bebê de colo só sabe querer aquilo que é pro meu, o que é meu, eu quero agora, eu quero, né, nessa hora. Então, a gente precisa ser mais maduro do que isso, né? A gente já recebeu de Deus toda essa capacidade de ser maduro e de reconhecer que tudo que a gente tem vem de Deus e que a gente precisa usar isso em favor do próximo, né? Para o bem da comunidade. E senão a gente acaba fazendo o contrário disso, Carol. O capítulo 5 mostra isso de uma forma bem clara. Porque quando a gente não baseia na nossa relação, a minha com você, a minha com o pessoal que está nos assistindo, a minha como comunidade BNU, naquilo que foi conquistado por Jesus, né, que foi dado por Deus para nós, a gente começa a se ufanar e a gente fecha os olhos para aquilo que é realidade verdadeira. Tanto que no capítulo 5, Paulo dá-lhe uma sapatada, né, na galera, falando assim, cara, o que vocês estão vivendo, cara? Que negócio maluco que vocês estão fazendo. Aquilo que existe no meio de vocês, até para quem não faz parte da comunidade da fé, é um troço vergonhoso. É um escândalo. É absurdo isso. E vocês estão todos aí, olha só como a gente é espiritual e tal. Esse é o grande problema da pessoa que se acha espiritual. Sim. Porque ela perdeu totalmente a direção e o senso daquilo que é a realidade. Sim, e aí a gente acaba fazendo mal pra gente, acaba fazendo mal pra nossa comunidade da fé e acaba fazendo mal também porque a gente acaba blasfemando o nome de Deus, assim como Deus falou do povo lá no Antigo Testamento também, né? E aí a coisa fica totalmente desconectada da verdade. Não faz isso, exatamente. A gente começa a criar a nossa própria religião, né? A gente fica tão distante daquilo que é o propósito de Deus. E aí eu achei interessante, Edil, no 6, eu grifei aqui, no 6:12, ele fala assim, ó, só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que eu tenho direito de fazer, eu seria escravo dos meus caprichos. Então, isso que acontece quando a gente é autocentrado, né? O que Paulo está falando. E o que é muito interessante, que eu comecei a perceber lendo esse primeira carta de Paulo aos Coríntios, é que, de uma certa maneira, tudo que Paulo está falando envolve a minha relação com Deus e com a comunidade. Exato. É para fora. Né? Tudo que essas desavenças, essas coisas estranhas que estão acontecendo, é porque eu não estou sabendo lidar bem, eu não estou me relacionando bem com Deus, eu não entendi direito quem eu sou em Cristo e não estou conseguindo me relacionar com a comunidade. Porque aí se eu quiser fazer tudo que eu acho que posso fazer, aí mais pra frente ele vai falar também a respeito de comida sacrificada, né? Aí tem um texto também que ele fala sobre isso, sobre a gente pode, não pode, o que eu devo, o que eu não devo, e aí eu fico muito preocupada se eu tô pisando no quadrado. Eu fico muito preocupada se eu tô seguindo regras, ou se eu tô seguindo... Exato. E eu acabo
criando as minhas próprias, eu acabo me encaixotando, né, num monte de regras que eu preciso seguir e perco totalmente de vista o relacionamento com Deus, que traz liberdade, né, que é o que Paulo fala, e o relacionamento com o outro, que deve ser respeitoso. Então, conforme eu aprendo de Deus, conforme eu me relaciono com Deus e sou amada por Deus, eu quero amar o outro e respeitar o outro. Não atender aos meus próprios caprichos, né? E isso vai crescendo, Carol. Eu acho isso que você tocou impressionante, porque parece que é até a preparação para o capítulo 13, que é o capítulo do meu coraçãozinho aqui, né? Porque você queria falar da treta, eu quero falar do amor. Então, assim, porque a gente começa a lidar com essa relação. Primeiro, a gente cai nesse erro de achar que a gente tem alguma superioridade, alguma espiritualidade, algum tipo de relação assim, e a gente perde a conexão com a realidade. Aí, a gente, nesse propósito, começa a achar esses meiozinhos, sabe? A gente começa aquela famosa questão, achar pelo em ovo. E, cara, um cara assim como eu, por exemplo, sempre acha pelo no ovo, porque cai pra caramba. E aí você acha. Ovo cheio de pelo. Então, assim, e esse é o problema, né? Quanto mais erro a gente tem, mais erro, inclusive, a gente vê no outro, porque a gente quer, de certa forma, em vez de acertar o nosso erro, a gente quer justificar e, de certa forma, tentar parecer de boa no meio da sociedade. E a coisa vai ficando complicada pra caramba. E Paulo começa a dar, por exemplo, até alguns exemplos no capítulo 10 daquilo que veio da história. Ela fala assim, poxa, olhem a história, o que acontece, né? Não é assim que deveria ser entre vocês, pelo contrário. Ele vai falar no versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. E ele começa a falar sobre os erros que já aconteceram no meio do povo e que deve ser exemplo para a gente. E ele começa a lidar com a coisa tentando caminhar para isso. Gente, olha, o que a gente precisa é ter nos nossos relacionamentos uma compreensão exata do que esse relacionamento é. E, gente, o nosso relacionamento, ele é real. E ele realmente, ele não só é real, mas ele tem um pano de fundo que é muito maior do que gostar de você ou gostar das coisas que você faz. Porque o meu relacionamento com você, o meu relacionamento com a Carol e com a comunidade, ele foi comprado por Cristo Jesus. Né? Então, assim, eu sou de você, eu sou da Carol, irmão comprado por Cristo Jesus, pelo sangue dele que foi vertido. Então, o centro da nossa união é muito maior do que questões culturais, do que questões linguísticas, do que questões financeiras, do que pensamentos, do que achômetros, do que qualquer outra coisa. Ele tem uma base sólida e que não pode ser alterada de forma nenhuma. E aí, tudo isso deve levar a pessoas, porque o sangue de Jesus foi vertido para nós, por quê? Pela purificação dos pecados, pelo fato de que a gente é ruim. A verdade é essa. A gente não presta. Então, assim, esse sangue foi vertido para redimir, para pagar o preço da nossa maldade, do nosso pecado, do nosso afastamento de Deus. E agora, qual que é o problema? É a gente aplicar essa verdade nas nossas relações. Porque vocês conhecem muito bem, inclusive o capítulo 11 é aquele texto falado todo... Bom, tem igreja que é mensal, semanal, enfim... que é o famoso texto ali da ceia, desse momento de intimidade, desse momento Sim. que deve ser gostoso da comunidade, de relembrar aquilo que Jesus Cristo fez por nós e nos trazer por esse senso de corpo, esse senso de família, né? Esse senso de que, poxa vida, nós temos esse maná que veio do céu também, que foi Sim. o pão, que foi o corpo de Cristo derramado por nós. Nós temos a água que nos liberta, que é o sangue dele, que purifica dos nossos pecados, que nos limpa, que nos lava, e que Sim. nos torna essa família, essa comunidade. Só que quando a pessoa se reúne para fazer o quê? Não, eu vou comer aqui, qual pedaço que eu gosto? Eu gosto do peito, da coxa, eu gosto... então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar logo todos os pedaços aqui e... Vou chegar primeiro, E a gente faz o ritual esquecendo justamente disso que você mencionou, Gil, da história.
Uhum. O que aconteceu lá atrás, por que o povo se perdeu e por que foi resgatado e o que foi que Jesus fez e qual o significado do que Jesus fez e por que a gente celebra isso. Então, como é importante o ensino, né? A gente está no mês aí de ensino na IBNU, como é importante a gente aprender a história, aprender o que foi que houve no passado, quem errou lá atrás e como Deus consertou isso. Porque se a gente celebra alguma coisa mensalmente, semanalmente ou mensalmente, a gente precisa saber por que a gente faz isso. E é o que o Paulo está falando para os coríntios, vocês esqueceram. Vocês esqueceram o significado do que vocês estão celebrando. Então, esse ensino é muito importante. A gente, ser o tempo todo, alguém lembrar a gente do significado do que a gente está fazendo, porque senão vira mero ritual. E aí, quando vira mero ritual, a gente esquece das razões pelas quais a gente está diante do outro, né, fazendo... Por que a gente está, né, celebrando, comendo pão aqui juntos? Por que a gente está fazendo essa refeição juntos? Vamos conversar sobre isso? E aí a gente esquece. E aí o mero ritual faz a gente cair nisso, porque já que se tornou um mero ritual, não tem significado, então eu posso fazer do jeito que eu quiser. E aí a gente volta lá no Conselho de Paulo que vocês fazem, por quê? Para vocês mesmos. Vocês querem só se beneficiar disso. Então eu vou chegar primeiro, tem muita comida aqui à disposição, eu vou chegar primeiro, eu quero comer o melhor que eu encontrar, e eu não tô nem aí pro outro, porque eu esqueci o significado do que eu tô fazendo aqui agora. E essa coisa vai ficando cada vez mais forte, Carol, porque Paulo agora, depois do capítulo 11, que ele fala sobre a ceia e sobre essa nossa reunião gostosa, que deve ser de relembrar, de viver essa experiência com o meu irmão, essa experiência com Deus, enfim, tudo isso, ele fala, a coisa tá tão deturpada, vamos dizer assim, né, saiu tanto do trilho aqui, né, que eu não posso usar uma linguagem aeronáutica, né? Porque aqui tem alguém que é superior a mim. Nossa comissária aqui vai me dar um show, então eu vou falar sobre celestial. Mas a coisa sai tanto do trilho que o pessoal ele se perde até naquilo que é literalmente não dele. Porque o dom foi dado para a edificação da igreja. Paulo fala isso lá desde o primeiro capítulo. E isso deve ser para uso comum, para que as pessoas possam ser abençoadas, e de repente o pessoal começa a falar assim, não, mas espera aí, olha só, eu tenho o dom de usar a camiseta azul, essa camiseta cinza aí, a cinza é inferior. Então, é cinza mesmo, eu né? tenho o dom da barba grande, né? Eu tenho o dom da barba quem não grande. tem barba, coitado. É um ser inferior. E as pessoas começam a usar a manifestação do poder de Deus para benefício próprio. Gente, que coisa mais maluca isso, cara. É uma doideira, né, Gil? E é tão impressionante, doida. Porque, por exemplo, se Deus não quisesse que a gente se relacionasse uns com os outros, ele poderia dar todos os dons para uma pessoa só, né? Então, todo mundo teria todos os dons. Né? Já que a gente não precisa de ninguém, já que eu me basto, como o Sayão fala, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim, então eu teria concentrado em mim todos os dons. Mas não é isso. O próprio Paulo fala, né, na multiforme sabedoria de Deus, Deus fez as coisas tão perfeitas e tão encaixadas que a gente precisa uns dos outros, inclusive nessa questão dos dons, porque os dons se complementam. Então, o meu dom ajuda o seu ajuda o meu, e a gente cresce junto nisso, a gente se ajuda e ajuda outras pessoas. Com as nossas habilidades, com os nossos dons. É para isso, é para ser parceiro, é para se ajudar. Foi para isso que Deus criou a humanidade, né, com essa entrelaçada. Isso é muito bonito. É muito mais bonito do que só uma pessoa ter concentrado nela todos os dons. Porque isso não ia embelezar o mundo, isso não ia favorecer a comunidade. Isso não traz aquilo que é o assunto, a diversidade. Olha aí, só, essa diversidade onde nós somos um, mas não somos exatamente iguais. Né? Nós somos um porque um complementa o outro, porque um precisa do outro, porque um entende essa verdade. De que, poxa vida, para minha caminhada cristã, eu preciso da Carol. E a Carol usa a figura. Paulo usa mais uma figura, que é a figura do corpo, né? Exato. Que é excelente, que faz com que a gente compreenda completamente. Então, o ouvido não pode ser o olho, a gente precisa de todos os elementos do corpo. Né? Se tudo fosse olho, se tudo fosse boca, não ia ser nem bonito isso. Então, além de belo, é útil.
É bom que seja assim. E quando a gente. O exemplo é perfeito. Eu amo essas figuras de linguagem porque a gente entende muito bem as coisas, né? Se eu machuco a unha do dedinho mindinho do meu pé, nossa, que sofrimento. Que sofrimento. Ela tá lá escondida, ela é pequenininha, mas o corpo todo sofre com isso, com uma coisa pequena. Então, da mesma maneira, não adianta a gente ficar querendo se gabar ou se achar em cima de alguém e diminuir o outro, porque se qualquer um dos irmãos nossos da comunidade sofre, todo mundo sofre junto. Ninguém consegue se sobressair ou caminhar para frente ou estar mais próximo de Deus junto com Cristo se tem alguém na comunidade sofrendo. E então, é por isso que a regra, Carol, é capítulo 13, é o amor. É por isso que ele fala assim, como você falou, se eu tivesse todos os dons. E aí Paulo vai falar, olha, ainda se que eu fosse assim, o top galáctico, intermundial, cósmico, papapá, se eu não tivesse amor, cara, nada disso serviria pra porcaria nenhuma. E aí, então, ele vai trabalhar com essa questão. Galera, inclusive aí ele vai falar sobre profecia, ele vai falar sobre um monte de coisa, ele fala assim, mas em tudo, existe até uma tríade que sustenta tudo, que é a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante de todos eles é amor. No nosso relacionamento, o que precisa acontecer é amor. Que é superior, inclusive, a gostar. Posso não gostar Você pode não gostar da minha barba, mas me ame, por favor. São coisas diferentes. A gente acha que amar a pessoa é gostar, é se dar bem, é ter afinidade. Não tem nada a ver com isso. Amar é servir a pessoa, é querer o bem da pessoa, independente se você tem os mesmos gostos, se você é amigo ou não é. E é muito interessante, quando eu estava lendo Coríntios, esse capítulo 13, tem várias músicas, né? Com esse capítulo. Tem uma do João Alexandre que eu amo. E é muito tocada em casamento. Você ia falar do como é que era lá aquela... Não é Renato Russo, não é? Tem. Ele fala comigo. Eu falo. Não, eu fui mais gospel um pouquinho. Ok, desculpa. Eu aqui fui pecador. A do João Alexandre é que eu mais gosto. Tá. É muito tocado em casamento, né? E as pessoas acham que isso se refere a um amor entre um homem e uma mulher, mas é muito mais abrangente. Também é muito importante, né? Que num casamento, num relacionamento entre homem e mulher exista esse amor, né? Que se doa, que se entrega. Mas é para todo mundo. É de Deus para com a gente. Esse é o exemplo máximo, né? É o amor de Deus para com a gente e que a gente precisa imitar com todas as pessoas à nossa volta. Independente se a gente gosta, se a gente não gosta, se tem afinidade, se não tem. Inclusive até o mais difícil com aquelas pessoas que a gente não gosta, que prejudicam a gente. Isso é que é o mais complicado também, é você amar e você servir, você se doar para alguém que já te prejudicou. Não é necessariamente você confiar. A gente precisa ser maduro, né? A gente não precisa necessariamente ser ingênuo, mas a gente precisa amar. Nesse padrão aqui que Paulo está colocando, que é o amor divino. E quando você falou sobre ser ingênuo, inclusive, me remeteu à continuidade do nosso texto. Porque então a gente não pode ser ingênuo de falar assim, não, mas então agora eu decidi, eu vou amar. E aí pronto, não tem mais problema. Tudo agora na minha vida vai ser um mar de rosas, né? Eu vou viver um doraminha pro resto da minha vida. Não... Se bem que até nos doraminha tem os capítulos da dificuldade, não sei o que, tem crise e tudo. Mas vai ter crise, galera, e isso vai acontecer. E nesse momento, talvez a coisa possa acontecer de ficar um pouco meio nebulosa, sabe? De novamente uma tentativa de sabotar o seu coração da verdade que foi implantada ali, de amar e de estar em comunidade, possa vir a surgir de novo. E aí no capítulo 15, Paulo de certa forma vai falar, gente, nós estamos vivendo nessa realidade hoje. Essa realidade é de um corpo que ainda vive com a natureza do pecado. Resgatado já, amado por Deus, pronto inclusive também para amar outras pessoas através do amor de Deus, mas ainda vivendo numa realidade que é uma situação de que o pecado está aqui ao nosso redor e a coisa acontece assim. E aí ele vai falar sobre nós mantermos a nossa esperança e esse olhar para frente e não para circunstâncias às vezes difíceis do dia a dia. Por quê? Porque lá na frente nós teremos um corpo ressurreto. Lá na frente nós teremos uma situação totalmente mudada. A circunstância vai mudar de fato. E isso vai acontecer. E eu gosto muito, não quero só até mesmo te cortar, mas
Eu gosto do finalzinho do capítulo 15, porque ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então ele está falando, olha, não perca de vista isso, mantenha firme essa verdade para que você continue servindo e continue olhando para frente, para que as coisas não, do dia a dia, dessas dificuldades, não abalem você nessa caminhada. E parece o fechamento perfeito, né, Gil? Nossa, como o Paulo, ele encerra, parece que com essa cola toda do que ele veio construindo desde o primeiro capítulo, ele vai lá no começo, ele vai consertando algumas coisas, vai dando lições práticas, o que fazer, o que não fazer, de assuntos específicos e tal. E aí ele chega nesse final e ele fala assim, gente, mas no final das contas, tudo que move a gente é a ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou, a gente não tem não tem por que ter esperança. Se é só para essa vida, se é só para esse jeito de viver aqui, como você mesmo colocou, tá tudo errado, né? A gente não consegue fazer as coisas pela nossa própria força, tudo vem do poder de Deus, e o exemplo é esse, é o poder de Deus que ressuscitou a Cristo, que deu a ele um corpo eterno, que é o que a gente vai ganhar também. Então é para essa esperança que a gente vive, e é por causa dessa esperança que a gente consegue fazer todas as outras coisas. É muito legal, é bonito demais. Amém. E Paulo encerrou a carta dele e a gente caminha para o encerramento do nosso vídeo. Obrigado, Carol. Obrigado você que assistiu aqui. E agora a gente convida você a comentar, colocando, poxa vida, qual foi o versículo que mais chamou a sua atenção? O que mexeu com você? Porque isso também é importante. Carol, obrigadão. Obrigada, Dil. Até semana que vem. Semana que vem tem continuação, né? Tem continuação. Tem o Coríntios 2. Isso aí. E assim... Mais treta. Agora, se você está aqui por São Paulo, amanhã, às 9h30 da manhã, a gente tem a nossa celebração, né? O nosso culto, e depois às 11h15 a celebração, um pouco mais contemporânea. Então você é convidado a estar com a gente. Se você não mora aqui em São Paulo, poxa vida, assiste pelo canal do YouTube. Tem online. 9h30 da manhã sai aqui a nossa celebração online. Você também é convidado a estar com a gente. E se você tá, poxa vida, queria tanto fazer uma visita, conhecer a IBNU, já vou te dar um spoiler, já que a gente é o spoiler canal do YouTube, né? Oficial. Dia 15 de dezembro nós teremos a nossa programação especial de Natal. Então já planeja aí na sua agenda para que você de repente esteja com a gente num dia muito gostoso, uma celebração especial. E eu quero ver você, e a gente, quem sabe, trocar um pouco de ideia sobre os textos, dar um abraço e conversar pessoalmente. Certo, Carol? Até lá. Tchau, galera. Abraço.